Vamos lá. Começando, galera. Hoje a gente está aqui, né? Segunda-feira, que eu tinha prometido para você. A gente ia fazer um bate-papo aqui. Hoje eu trouxe meu amigo Carlos. Ele é... Eu não sei, eu não vou falar para você o que ele é, não. Chegou o comandante Hamilton aqui para fazer a entrevista. Então, o comandante Hamilton vai passar a bola para o Carlos falar um pouquinho sobre quem é Carlos. Carlos, pode se apresentar, meu amigo. Então, eu sou o Carlos Júnior, trabalho há bastante tempo na área de tecnologia, minha formação é em sistemas de informação. Atualmente, eu atuo como coach para líderes, sou especialista em liderança e coaching pela Estácio Sá e tenho uma formação de coach formador de líder pelo Instituto Liana Gomes. Então, a minha vida profissional, ultimamente, tem sido pautada em trabalhar com líderes e trabalhar com tecnologia. Show, muito bom. Bom. É isso aí, galera. Vamos parar de conversa, vamos partir para action. Eu queria começar já na nossa conversa aqui, já fazendo uma pergunta para o Carlos. Como é que surgiu essa paixão, cara, sobre liderança? Como é que veio isso? De onde veio isso? Bom, essa paixão, assim, eu sempre trabalhei na área, bem interessante o negócio. Eu trabalhei por muitos anos na área de tecnologia, focado em tecnologia, porque eu gostava muito de receber o feedback das pessoas dizendo, você criou um sistema para mim que mudou a minha vida, me ajudou, cara, realizou um monte de atividade aqui, eu ficava muito feliz com aquele feedback. E até então eu achava que era por causa de tecnologia, de desenvolver produtos. O que eu gostava era de desenvolver produtos para as pessoas. Então, eu achava que dali, se você servir a pessoa, o meu modo de servir as pessoas era com tecnologia. E aí eu fui percebendo algumas coisas, e quando eu passei pelo meu processo de coach, eu consegui enxergar que não era isso. O meu perfil comportamental é de gato, então eu sou um cara muito voltado para relacionamento. Sim. Ficava até meio perdido na área de tecnologia, ficava lá um público um pouco mais fechado, e eu era o cara que destoava ali no meio da galera. E aí rapidinho, eu sou gato também, né? Mas não, assim, não porque minha mãe fala, porque algum amigo fala, eu também tenho meu perfil é de gato. Eu entendo muito. Bom, é importante frisar. O cara gato, né? Então, eu comecei a me descobrir nesse processo de coaching que eu passei. Um aluno, o que realmente me fazia se sentir bem. E o que era servir as pessoas. Isso está muito ligado com liderança na minha cabeça. Para mim, isso casa muito bem. Então, servir as pessoas, ter ali o retorno das pessoas, o agradecimento, isso me faz muito feliz. Então, não era só por conta de tecnologia. No processo de coaching, descobri que o que eu gosto mesmo é de servir as pessoas, de ajudar as pessoas. Ou seja, a gente pode pensar que dentro do processo da tua formação de coaching teve transformações, né? Qual foi a transformação mais preponderante, né, na tua formação? O que mais me mexeu foi autoconhecimento. Eu achava que me conhecia, então eu comecei a me conhecer mais. Eu reconheci algumas características que eu tenho, e são características de liderança, de tomar a frente, de estar à frente, de aglutinar as pessoas, essas coisas eu tenho, essas características eu tenho. Mas eu não conhecia com tanta profundidade. O processo de coaching me ajudou a dar esse estalo, falar, opa, peraí, cara, você tem que se conhecer melhor, é isso aqui que você gosta de fazer. Você é assim. E aí isso foi o autoconhecimento, foi o mais profundo para mim. Assim, ensinando, né, vamos pensar assim, você hoje ensinando sobre liderança, né, depois de tanto tempo de estudo, tanta qualificação que você buscou, né, assim, e hoje observando muito mais, né, o comportamento humano, na tua experiência de vida, qual foi, assim, a característica mais marcante em alguém que te liderou? Certo, eu tive um líder que... identificar, né, sei lá, enfim. Eu tinha um líder, quando eu trabalhava numa empresa de segurança patrimonial, então uma empresa muito pautada em disciplina, cara. Ele era muito disciplinado, cumpria os horários direitinho, fazia o trabalho direitinho para que não desse nenhum BO lá, nenhum problema. Sim. O nome dele é Jorge Costa, e ele era o meu supervisor, não era nem o meu líder direto, meu supervisor. E esse cara, ele sabia muito bem como cuidar das pessoas. Era um líder cuidador mesmo. Pegava a gente, juntava a equipe, e aquelas pessoas que entendiam a forma dele trabalhar eram muito leais a ele.
Então, tinha um pessoal que era muito leal, uma lealdade, porque ele sabia cuidar da gente. Um cara que cuida de pessoas. Um líder, para mim, é isso, né? É bom a gente até aproveitar para separar as coisas. Liderança, para mim, liderança é cuidar de pessoas. Gerente ou gestão, cuidar de processo. Então, o cara que é líder, ele, a princípio, vai ter que saber cuidar de pessoas, vai ter que gostar de pessoas. E o Jorge gostava, sabia muito bem se portar em relação à equipe, em conduzir a equipe com todo o respeito e carinho que a equipe precisava. Muito legal. Eu tenho, assim, você falando sobre isso, eu tenho um episódio que é muito interessante que aconteceu comigo e foi um divisor de águas também, né? Para o meu sentimento de liderança e poder entender como é que eu poderia processar e me tornar, de fato, uma pessoa melhor, né, no contexto daquilo que eu estava fazendo, foi quando eu estava trabalhando e eu estava numa função, né, de coordenação. E aí eu comecei assim, eu fui perdendo meio que o tino de como fazer as coisas, e aí eu comecei a colocar a minha função na frente de qualquer coisa. Então, não é aquele esquema de eu não estar usando a minha autoridade, eu estava usando o meu poder para poder conseguir com que as pessoas fizessem. E depois teve uma menina que trabalhou comigo e hoje uma grande amiga, Pamela, e ela, conversando comigo, ela falou assim, cara, você está colocando seu crachá na frente das coisas. Aí ali eu entendi que eu precisava vestir a roupa de coordenador para poder assumir a postura e me colocar nessa posição. E aí eu acho que foi um divisor de águas para mim. Ali eu consegui entender um pouco mais, me aproximar mais das pessoas, me importar com as pessoas, que eu acho que foi o que começou a fazer um pouco de diferença na minha carreira ao longo, né, desses anos. Mas muito legal, muito interessante. Como é que você acredita assim, que desenvolver a habilidade de líder pode impactar ou não na empresa, mas não só na empresa, mas também na sociedade? Como é que esse desenvolvimento de habilidade de liderança pode impactar também na sociedade, não só na empresa? Então, eu acredito assim, cegamente e fielmente, que um líder ele pode mudar tanto a história das pessoas que ele lidera, quanto da empresa que ele está inserido. Como é que ele faz isso, cara? Como é que um líder pode mudar isso tudo a ponto de atingir a sociedade? Eu acho que na transformação que ele gera no liderado dele. Se você consegue pegar um cara que está mal, ou que está até bem, mas você consegue potencializar as características dele, isso vai trazer um ganho tanto para ele, profissionalmente, quanto para ele na parte pessoal, diante da família. Se o cara começa a ser desenvolvido para lidar melhor com o tempo dele, por exemplo, o cara vai administrar melhor o tempo dele porque ele vai ser mais produtivo. Isso vai refletir diretamente na vida dele pessoal, com a família, com a esposa, com os filhos. E isso vai gerando um ganho dentro da família dele. Então, um líder consegue fazer ele consegue impactar dessa forma, propagar uma onda de bondade ou de performance, de melhoria na vida do liderado dele, que isso vai refletir na sociedade. Eu acredito muito nisso. Interessante que isso é sistêmico, né? Se a gente for passar nessa linha que você está falando, imagina, se eu, como líder, consigo gerar impacto nos meus liderados, consequentemente, se eu mudar o mindset dos meus liderados, isso vai trazer um comportamento diferenciado para eles para dentro de casa e vai influenciar as pessoas que estão ali dentro, né? Literalmente a corrente do bem, né? Então, funcionaria bastante. Vamos pensar assim nos líderes, né, que já passaram na sua vida. Você chegou a falar, né, que o rapaz aí te inspirou, né? Qual é o nome dele? Jorge Costa. Jorge Costa. Cara, qual assim a maior característica do Jorge Costa ali que você identificou, que hoje você fala assim, é uma coisa que depois que eu vi ele fazendo, passei a trabalhar um pouco em mim também? Tá. Algumas características assim, que ele deixava muito claro para a gente. Primeiro, a disciplina. Ele era muito disciplinado nas coisas dele. E aí você vai falar assim, mas para ser líder precisa de disciplina? Precisa, cara. Você vai ter que ser disciplinado. Tem coisas que você vai ter que fazer que não são boas, que você não gosta de fazer. E aí, quando falta a motivação, quando você está com a motivação baixa, a disciplina tem que entrar. Então, ele era muito disciplinado. Outra coisa, ele era muito aglutinador. As pessoas gostavam de ficar perto dele. E olha que ele cobrava muito, era um cara de cobrança mesmo. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Mesmo assim, as pessoas gostavam de estar junto com o cara. Porque ele tinha esse negócio de junto também, cara, de paizão. E aí a gente pensa que, às vezes as pessoas pensam que não, mas o líder,
e o liderado, eles criam um vínculo muito forte. O liderado em si cria um vínculo com o seu líder que, às vezes, é até meio paternal. Então, pô, esse cara aqui, dependendo da idade, da diferença de faixa etária, pô, esse cara aqui é meu pai, cara, é um paizão. Cuida de mim da melhor forma. Então, ele tinha essas duas características. Disciplina, consistência era muito forte nele. E essa parte de aglutinar pessoas, de trazer as pessoas para perto. Ele tinha isso aí que ele sabia fazer muito bem. Pô, show de bola. Vou pensar aqui, ó, a gente tem falado bastante, você é um cara que fala sobre coaching para autoliderança, né? É uma proposta sua. Como é que esse trabalho seu é feito? Como é que você desenvolve esse trabalho de coaching para liderança? Fala um pouco para a gente aí. Então, eu acredito que para você liderar alguém, primeiro você vai ter que se liderar. Como é que a gente faz o nosso programa de autoliderança? Eu trabalho em cima de 3 pilares. O primeiro, autoconhecimento. O cara vai ter que se conhecer. A gente precisa ajudar o cara a se conhecer e ele identificar ali por que ele está no mundo. O que você veio fazer no mundo? Qual que é o seu propósito, a missão de vida? Beleza. Depois, a autoconfiança. Perder aquele medo. A gente sempre vai ter medo, não tem jeito, mas não travar diante do medo de executar uma coisa nova. E nem dar muita atenção para aquela vozinha lá que fica, rapaz, isso aí não vai dar certo, você não consegue, você nunca se deu bem nisso aí, para com isso. O Jerônimo, eu gosto do Jerônimo, do termo que ele usa, né? Ele fala, na verdade a Paula Branco fala, né? O Jerônimo trouxe dela, que é o pequeno comitê de merda. Eu gosto desse. Eu gosto desse. É assim mesmo, cara. É assim, aquele inimigo interno que fica ali. O cramunhão, né? E a gente é acostumado a dar muito mais audiência para esse tipo de pensamento do que para um pensamento positivo. Então, a autoconfiança vai trabalhar isso, trabalhar crenças limitantes, vamos tentar eliminar e gerar, fortalecer aquelas crenças que são fortalecedoras, crenças que vão te fazer girar a roda para você conseguir. E o terceiro ponto é a autogestão. A autogestão como assim? Planejamento. Montar seu planejamento, definir objetivo, definir metas claras, usar a metodologia SMART para metas, traçar o seu planejamento e seguir com disciplina aquele espaço para você atingir seu objetivo. Então, a gente trabalha esses 3 pilares, autoconhecimento, autoconfiança e autogestão, para o cara conseguir se colocar numa situação para ser promovido a líder ou para alcançar a liderança. Pô, show de bola, é muito interessante essa metodologia. Eu queria falar sobre uma coisa aqui que eu acho também interessante. Dentro dessa questão da autoliderança, né, da liderança, tem algum critério predecessor? Ou seja, pensar assim, em alguma característica que você destacaria, né, que deve ser trabalhada antes de a gente adentrar ali para a questão da liderança, para a formação de um líder? Ou primeira característica, o primeiro ponto a ser trabalhado dentro desse processo? O que faz mais sentido para você? Para mim, eu acredito muito que a base tem que ser o autoconhecimento. Se você não se conhecer, se você não conseguir entender quem é você, você não vai conseguir entender o outro que você quer liderar. Então, você precisa primeiro trabalhar contigo. Acho que é um ponto importantíssimo. Primeira característica, busca o seu autoconhecimento. Uma afinidade com afinco para você poder se conhecer e, a partir daí, você pensar em evoluir para liderar alguém. E depois também, algo que eu acho que é muito importante, é você gostar de pessoas. A liderança é conexão com pessoa direto. É você se preocupar com a vida do seu liderado, se preocupar com o que ele está fazendo, com o que ele precisa fazer e cuidar realmente dele. Eu li uma reportagem falando sobre o Jack Welch e ele dizia assim que durante lá a estadia dele lá na GE, né, acho que foram 20 anos, se eu não me engano, 40 anos, 20 anos como operacional ali, direção, e depois ele passou para CEO, ficou com mais 20 anos lá. E ele separava 30% do tempo dele, olha que doideira, 30% do tempo dele para treinar novos líderes. Então, o cara separava 30% e aí começa a pensar, então, quem está na liderança, começa a pensar, peraí, quanto tempo eu separo da minha semana para cuidar do pessoal e ajudar o cara a ser líder? Porque o mais comum que a gente vê é o cara se retrair, falar, tá doido, vou ensinar o cara a ser líder e o cara vai tomar meu lugar. Então, a gente tem que um pouco de quebrar esse paradigma aí, né? Quebrar isso. Bem legal. Assim, você me remeteu agora a uma outra coisa que eu tenho vivenciado também, que eu acho muito interessante. Algumas empresas
trabalham numa metodologia, né, vou falar assim, num plano de negócio que acabam favorecendo esse tipo de mindset, né, essa mentalidade de você trabalhar a liderança. E pelo plano de negócio da empresa, ela impulsiona isso. Tem algumas empresas de marketing de multinível que trabalham com essa questão da liderança. E é engraçado que você busca o teu progresso, mas você só consegue progredir mais se você desenvolver a liderança dentro da sua equipe. Ou seja, formar novos líderes. A formação de novos líderes faz com que você alavanque o seu negócio. É muito interessante. Falando isso, eu vou trazer também uma pessoa dentro desse meio aí para trocar uma ideia com a gente mais para frente. Mas, Carlos, eu falei para a galera que a gente ia ter surpresa, que a gente ia ter um monte de coisa aí, que a gente ia falar coisas aqui que ia ter entrega para eles aí. Eu queria entender o seguinte, tem surpresa, não tem? Com certeza, tem sim. Tá, show de bola. A gente tem surpresa e eu não vou contar com essa surpresa, não, porque essa surpresa vai ser contada para vocês na live que a gente vai fazer na quinta-feira, não, na quarta-feira a gente vai fazer essa live. E aí, na quarta-feira, você que estiver acompanhando a live vai concorrer a esse brinde que a gente vai, né, dar para vocês aí lá na quarta-feira. Carlos, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo. Eu achei muito legal, muito interessante, muito produtivo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas aí é legal que a galera, né, ao assistir esse vídeo, eles possam fazer os comentários para a gente ter um termômetro, ter uma ideia mais ou menos do que a gente vai abordar e estressar mais no próximo vídeo, beleza? E beleza. Muito obrigado por hoje. Se você pode dar o seu recado aí para a galera, manda um beijo para o seu pai, para sua mãe, para todo mundo, né? Você tem as câmeras a seu favor agora. Então, o que eu quero deixar é um convite para quem vier conversar com a gente aí, né, no próximo encontro. A participação é interessante, pode vir com algumas perguntas, registrar perguntas para a gente pode abordar o tema. A gente falou meio superficial, mas o nosso dia de encontro a gente quer entregar bastante coisa para o cara conseguir, tanto ele startar a autoliderança dele, quanto o cara que já é líder começar a liderar melhor a sua equipe. Esse é o nosso objetivo, vai ser o nosso foco aí desse próximo encontro. Fora os bônus, né? Show de bola. Você tem os canais, seus canais, suas redes sociais, vai falando aí para a galera que está assistindo também, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, mas é importante, vai falando aí quais são as redes para a galera. Então, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, você vai me encontrar lá como Coach Carlos JR Vix. Coach Carlos JR Vix. Só colocar, digitar lá que você vai me achar. A gente compartilha alguns conteúdos aí e de vez em quando a gente vai soltando um material para o pessoal ir se preparando, melhorando aí, evoluindo na vida, tanto na autoliderança quanto na liderança de outras pessoas. Muito bom. Galera, é isso aí. Vamos parar de conversa depois das dicas que o Carlos deu aqui. Vamos refletir e vamos partir para action, que é sobre isso que a gente fala. Vamos para action. Valeu, galera. Tamo junto. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Um prazer. Quarta-feira a gente volta e a gente se encontra de novo na quarta-feira. Valeu, meu amigo. Fica com Deus. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.